Olá pessoal, professor Daniel aqui, seu professor de Física. A gente volta aqui para analisar mais dois problemas, conforme eu tinha dito, no movimento retilíneo uniformemente variado. Não vamos perder o time, no mesmo time do vídeo anterior, só você continuar o raciocínio. Beleza, a situação de análise número 2 diz assim, ó, na largada de uma corrida de Fórmula 1, um dos pilotos percorre uma distância de 300 metros, então espaço percorrido 300 metros em 10 segundos. Tempo decorrido, variação do tempo, 10 segundos. Com um movimento uniformemente acelerado. Tá bom? Então significa que ele fez isso em 10 segundos pisando no acelerador. Tá bom? Vamos analisar e ver o que vai ser solicitado da gente aqui nesse problema. Beleza. Letra A, diz assim, ó, qual é a velocidade média nesse trecho? Ele quer saber qual a velocidade média nesse trecho de 300 metros. Muito simples, velocidade média foi um dos primeiros conceitos que a gente viu quando começou a estudar cinemática, quando a gente definiu velocidade. A gente viu velocidade instantânea, que é a velocidade que ocorre no instante, aquela lá do velocímetro, e a velocidade média, que é umas médias das velocidades. A velocidade média ela vai incluir pausas, variações ali de um pouquinho a menos, um pouquinho a mais de velocidade. Isso tudo a gente já definiu a priori, né? Então, vamos responder essa. Qual é a sua velocidade média no trecho de 300 metros? Então, a velocidade média Vm, correspondente ao trecho de 300 metros, será dada por... Só você lembrar que velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, ΔE sobre ΔT. Como ele já me deu esse valor calculado, eu só vou substituir. O que é espaço? É a unidade, a coisa que está em metros, o que foi percorrido em metros ou quilômetros. No caso do problema, estava em metros. Então, você substitui aqui 300 e a variação do tempo, ele me falou que era 10 segundos. Então, 300 dividido por 10 vai dar, corta um zero aqui, corta aqui, fica 30 dividido por 1, que dá 30. Qual a unidade? Metro, e a unidade do tempo lá está em segundo, metro por segundo. Já está nas unidades do sistema internacional. Se tivesse em quilômetro e hora, você teria que converter, tá bom? Fazer aquele joguinho do 3,6 lá que a gente já aprendeu. Então, o primeiro problema é muito intuitivo, só o cálculo da velocidade média. Número 2, letra B da 2, da situação 2. Qual é o valor da sua aceleração? Qual o valor da aceleração, já que era um movimento acelerado? O cara deu uma partida lá na Fórmula 1 e pergunta qual que é a aceleração do carro de Fórmula 1, certo? Então, vamos avaliar aqui, ó. A aceleração do carro de Fórmula 1 pode ser calculada pela equação da distância. Por quê? Porque não usar Torricelli. Seria possível também usando a velocidade média, mas vamos usar a equação da distância. O que acontece? Se eu não tenho a distância que o móvel percorreu, 300 metros, ele não partiu, ele não estava parado no instante t igual a zero, então essa velocidade inicial aqui vai ser zero, vai sobrar só esse termo, esse outro resto da equação. O tempo, eu vou conseguir, na verdade eu tenho lá dado, né, que são os 10 segundos, então eu tenho o tempo, tenho a distância. Esse termo vai zerar, porque parte de uma velocidade inicial igual a zero, então a equação vai se reduzir a isso aqui que eu coloquei aqui para vocês. E basta eu isolar a aceleração e está resolvido o problema, já que ele pede aceleração. Então vamos à solução. Lembra sempre do algoritmo, como é que resolve um problema de física, para você nunca errar. Lê o problema, anota os dados, então os dados estão aí, ele me deu a distância de 300 metros e a variação do tempo de 10 segundos. Esses são os dados que eu tenho. Beleza, segunda coisa, trazer para a sua folhinha de solução a equação que você vai utilizar. Nesse caso a gente vai usar a equação da distância, a equação número 6 aqui. Beleza, então vamos começar a avaliar. Então, como a velocidade V0 é igual a zero, porque ele estava parado no início, no instante t igual a zero era zero. Aí alguém deu a largada e ele pisou no acelerador e saiu. Então, o V0 era igual a zero. Então, a gente vai ter que, se esse V0 for zero, fica 0 vezes t. Todo número V0 é igual a zero, então esse termo inteiro zera. Se ele zera, ele some. Sobrou só esse aqui que veio aqui para baixo. Então, a distância fica sendo igual a 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que o problema não me pediu para calcular a distância, porque a distância eu tenho. Ele me pediu para calcular a aceleração. Então, eu tenho que isolar a aceleração, deixar ela sozinha. Como é que faz isso? Assim, ó. O 2 não está dividindo? Tá. O que ele faz quando passa para o outro lado? Passa multiplicando. Foi o que fez aqui, ó. 2 vezes d. O t ao quadrado
Eu só quero o A, certo? Então o t ao quadrado tem que mudar de lado. Ele está multiplicando. O que ele passa fazendo? Passa dividindo. Foi o que aconteceu. Ele está aqui embaixo. E o 1, o que acontece? Ele passou dividindo. Só que ele não aparece porque ele está dividindo por 1. Ele fica escondido ali. Beleza, então tá aqui a sua equação. Agora, o quarto passo do processo de solução aqui é só substituir os dados que você tem. Então vai ficar 2 vezes a distância. Qual é a distância percorrida? 300 metros. Então coloca no lugar do D 300 metros. Qual que foi o tempo que se passou nesses 300 metros? 10 segundos. Então no lugar do T você coloca o 10. Ó. Lembra que tem um quadrado ali, então 10 ao quadrado. Só resolver. Resolve aqui em cima, 2 vezes 300, 600. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então aqui você pode fazer assim, ó, corta 0 com 0, corta 0 com 0, fica 6 dividido por 1, que é 6. Então a resposta, já que é a aceleração, lembra que a unidade no Sistema Internacional de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá bom? Pode ser quilômetro por hora ao quadrado e assim vai. Mas aí você tem que converter para metro por segundo ao quadrado. Beleza, então tá aqui a resposta da letra B. 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o piloto submeteu o carro para ele fazer esse deslocamento de 300 metros em 10 segundos. Vamos para frente. Terceiro problema. Vamos analisar aqui o nosso terceiro e último problema desse módulozinho. É um problema lá da Unimap de São Paulo e diz assim: um carro tem velocidade de 20 metros por segundo quando a 30 metros de distância de um sinal, quando a 30 metros de distância um sinal vermelho é observado, já estava fechado o sinal. Qual deve ser então a desaceleração suposta constante, sem variar? Suponha que ele possa pisar no freio ali de uma maneira constante, sem haver variação de desaceleração. Então, beleza. Vamos de novo. Qual deve ser, então, a desaceleração supostamente constante, ou suposta constante, produzida pelos freios para que o carro possa parar a 5 metros do sinal, para que ele não avance sobre a faixa de pedestres? O problema parece abstrato. O que você faz? Você chora? Não, você não chora. Você resolve o problema. Então, a ilustração do probleminha está aqui. E vamos entender novamente. A pessoa vem com a velocidade de 20 metros por segundo, aí a 30 metros ele observou que o sinal está vermelho. Ele pisou no freio de maneira constante e ficou pisadinho lá. Aí ocorreu que ele parou a 5 metros do sinal. Aí o que a gente quer saber é qual é o valor dessa desaceleração, tá bom? Então vamos ver como é que a gente pode resolver. Já observa aqui, ó. Nos dados do problema tem tempo? Não, ele me deu velocidade e espaço percorrido. Então já fica quase evidente a equação que eu vou usar. Das 4 equações que a gente viu, apenas uma não tem tempo, que é a equação de Torricelli. Então o problema já foi morto aqui, abatido, para ser mais elegante. Então vamos à solução. A solução desse exercício pode ser encontrada aplicando-se a relação de Torricelli. Aí tem um detalhe para o aluno que está atento aí, ele vai perceber que tem alguma diferencinha aqui na equação de Torricelli. Lá a gente disse, na aula anterior que eu mostrei a equação de Torricelli, que a velocidade ao quadrado era igual a velocidade final ao quadrado era igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Por que ficou menos aqui? Porque nesse caso a gente está tratando de um movimento que tende a ser retardado, ou um movimento que está desacelerando, e a desaceleração me dá um sinal negativo para a aceleração. Por isso que aqui ficou menos e não mais, que era o caso da equação de Torricelli com o positivo. Então, só você lembrar, se for um caso de desaceleração, você tem que trocar o sinal da aceleração, ela passa a ser negativa, tudo bem? Foi o que eu botei aqui como observação. Temos um movimento uniformemente desacelerado, por isso o sinal de menos eu coloquei inclusive de vermelho aqui. Então vamos à solução. No momento em que o carro para diante do semáforo, sua velocidade é zero. Todo mundo concorda que quando o carro para, a velocidade dele final é zero? Porque ele parou, certo? Ó, ele vem vindo, a pessoa pisou no freio até que o carro parou. Ele não pisou de maneira brusca, ele pisou no freio, o carro foi parando, e eu quero descobrir essa desaceleração. Então todo mundo concorda que quando um carro está parado, a velocidade dele é zero, certo? Então ok. Se a velocidade final dele é zero, eu vou jogar um zero aqui, ó, substituir zero. Então esse é a primeira coisa que a gente vai ter que analisar aqui. Então usar como dado é a velocidade final ser zero. Então eu substituo esse v igual a zero lá na equação, fica assim, ó, zerou.
Então, fiquei com 0 é igual a v0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ok, o que rola? O que ele pediu? Ele não me pediu no problema a aceleração? Sim. Então, o que acontece? Eu tenho que isolar essa aceleração. Como é que eu isolo a aceleração? Eu tenho que passar ela para um lado e deixar ela sozinha, mas vamos fazer assim, ó. Esse termo não está subtraindo, eu vou passar ele para o outro lado. Ele passa o quê? Positivo, que foi o que ocorreu aqui, ó. Então, isso implica que ele passa para esse lado positivo. Só que aqui ainda tem um 2 e tem a distância também. E eu quero apenas a aceleração. O que acontece? Como os dois estão multiplicando, eles passam ambos dividindo essa velocidade ao quadrado aqui inicial. Então, foi o que ocorreu aqui. Coloquei aqui para vocês. Então, 2 vezes d passou dividindo aqui. E eu tenho, finalmente, a minha aceleração isolada. E agora sim eu posso seguir para o penúltimo passo, que é substituir, e o último passo, resolver e encontrar a solução do meu problema. Então, a gente vai ter que a aceleração vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado que eu tenho. Ele me deu lá no problema. São os 20 metros por segundo. 2 vezes a distância. Essa distância tem um detalhezinho. É bom você ficar atento. Ó. Enquanto ele freou, o carro ainda andou, a distância até o semáforo era de 30 metros, certo? E ele parou 5 metros antes. Então, vai significar que a distância que ele percorreu foi a distância, essa distância de 30 metros menos os 5 metros, que ele parou um pouquinho para frente. Por isso que a distância ficou 30 menos 5. Isso aqui é importante também. Então, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Lembra que tem um quadrado ali. Então, vamos resolver passo a passo. Primeiro o quadrado e os parênteses, depois multiplicação e as divisões. Então, vamos lá. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Só você lembrar. 2 vezes 2, 4. Então, 20 vezes 20, 400. 30 menos 5, 25. Aí tem um 2 multiplicando ali. 2 vezes 25, 50. Só resolver o problema. Corta um 0 aqui com um 0 aqui, fica 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8, porque 5 vezes 8 dá 40. Está aqui a resposta do seu problema. Mas aí você tem que lembrar que aqui se trata de uma desaceleração, tudo bem? Então, ó, como se trata de um movimento uniformemente desacelerado, a gente pode responder de maneira mais correta e elegante que a aceleração, ou melhor, a desaceleração é igual a menos 8,0 metros por segundo ao quadrado. Esse problema é mais matemático e mais denso, mas é só você. Como se trata de um vídeo, você pode voltar várias vezes e analisar o problema. Qualquer dúvida, a gente vai ter como resolver isso também, as suas dúvidas posteriormente. Ok, fica como atividade para vocês, meus alunos do primeiro ano, lá no módulo 1 do livro de vocês de Física, na página 86 e 87, quero que vocês resolvam o estudo de caso. Lá no estudo de caso tem uma situação, um problema, e vocês vão resolver olhando esse estudo de caso a letra A, B, C, D e letra E. Então, 5 probleminhas para vocês resolverem. Para a próxima aula, a gente vai analisar gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem em casa, Colégio Praxis Flamboyant. Até a próxima.